Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhaktavinda. O Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Kshiptas Chakamadi Tarangamade Kripamaitam Charanam Prapanam Vinde Namaste Charanaravidam Vinde Namaste Charanaravidam Bhajami Radham Aravinda Nitram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Bhakti Rakapi. Jai Shri Radhe. Então continuamos a satisfação de Guru Goranga, Gurudev, Rupanuga Guru Varga, Nityananda Prabhu, Shri Radharaman Bihari. Nós estamos continuando no Hridaya Mandir, o Templo do Seu Coração, a leitura da conversa entre Sarvabhauma Bhattacharya e Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, nós paramos por aí. Haribol Prabhuji. Dando a volta para nós. 2, 2, 1. É perfeito. E o senhor já está gravando, que ontem o senhor esqueceu de gravar? Sim, já coloquei para gravar. Obrigado. Se você puder me lembrar sempre, agradeço. Gratidão. Bohire Prabhura Tenhu Poila Darashana Oste Vyaste Oste Koila Charana Vandana. O Bhattacharya percebeu que Shri Chaitanya Mahaprabhu estava do lado de fora e, apressado, foi até ele e ofereceu orações a seus pés de lótus. Então aqui nos versos anteriores, Krishnadas Kaviraj Goswami está narrando como Mahaprabhu vai à casa do Bhattacharya bem cedo, antes do alvorecer, e Bhattacharya está se levantando da cama. E aí, quando ele se levanta, ele canta Krishna, Krishna. E aí Mahaprabhu fica muito satisfeito ao ouvi-lo cantar o santo nome. E aí aqui, ele percebeu que Mahaprabhu estava do lado de fora e veio correndo, ofereceu-lhe orações. Vasite asanadia dunheta vasila prasadana kuli prabhuktanda hotedila. Bhattacharya ofereceu um tapete como assento ao Senhor e ambos sentaram-se nele. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu abriu a prashad e colocou-a nas mãos do Bhattacharya, né? Porque Mahaprabhu tinha recebido Mahaprashad do Senhor Jagannatha, né? Prasadana Panya Bhattacharya Ananda Hoila Snana Sandhya Danta Dhavana Yadyapi Nakoila. Até aquele momento, o Bhattacharya não lavara sequer sua boca, nem tomara banho, nem concluíra seus deveres matinais. Não obstante, ficou muito satisfeito de receber a prashad do Senhor Jagannatha. Chaitanya Prasademane Saba Jadya Gela Eshloka Padhyana Bhakshana Karila. Pela misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, erradicou-se toda a estupidez da mente de Sarvabhauma Bhattacharya. Após recitar os seguintes 2 versos, ele comeu a prashada oferecida a ele. Shuskam parishritam vapilitam vadura deshataha prapti matrena bhoktavyam natrakala vicharana. O Bhattacharya disse: deve-se comer a Mahaprashada do Senhor logo ao recebê-la, mesmo que esteja seca, mofada ou tenha sido trazida de uma terra distante. Não se deve considerar nem tempo nem lugar. Na deixa niyamas tatra, na kala niyamas tatha. Pratam anam dutam shishtai bhoktavyam harir abravit. Então esses também são versos do Padma Purana. Um cavaleiro deve comer a prashada do Senhor Krishna tão logo a receba. Não deve haver hesitação. Não existem princípios regulativos associados ou relacionados a tempo e lugar. Esta é a ordem da Suprema Personalidade de Deus.
Deki Anandita Hoila Mahaprabhu Mana Prema Vista Ranya Prabhu Koila Alingana. Shri Chaitanya Prabhu ficou muito satisfeito ao ver isto. Ele entrou em êxtase de amor a Deus e abraçou Sarvabhauma Bhattacharya. Duijani Dharitum Hikorina Nartana Prabhu Britya Dunhasparshe Donhara Pulemana. O senhor e o servo abraçaram-se mutuamente e começaram a dançar. Pelo simples fato de tocarem-se um ao outro, ficaram estáticos. Swedas Kamprashu Dunhe Anande Bhashila Prema Vishtahanha Prabhu Kohite Lagina. Enquanto dançavam e se abraçavam, sintomas espirituais manifestaram-se em seus corpos. Transpiravam, tremiam e vertiam lágrimas, e em seu êxtase o Senhor começou a falar. Adimui Anayasi Jini no Tribhuvan Adimui Karino Vaikunta Arohan. Shri Chaitanya Prabhu diz: hoje conquistei os 3 mundos muito facilmente. Hoje ascendi ao mundo espiritual. Aqui Prabhupada vai dar um comentário muito simpático, para variar. Apresenta-se aqui um resumo da meta da perfeição humana. É preciso transpor todos os sistemas planetários do universo material, atravessar a cobertura do universo e alcançar o mundo espiritual conhecido como Vaikunta. Os Vaikunta Lokas são planetas espirituais plenos de variedade, localizados na refulgência corpórea impessoal do Senhor, conhecida como Brahma Jyoti. Talvez alguém aspire a elevar-se a um planeta celestial dentro do mundo material, como a Lua, o Sol ou Vênus. Porém, uma pessoa que é espiritualmente avançada em consciência de Krishna não deseja permanecer dentro do universo material, nem mesmo num sistema planetário superior. Pelo contrário, ela prefere penetrar a cobertura do universo e atingir o mundo espiritual, onde então pode estabelecer-se num dos planetas Vaikunta. Contudo, os devotos, sob a orientação de Mahaprabhu, aspiram a alcançar o planeta espiritual mais elevado, conhecido como Goloka Vrindavan, a residência do Senhor Krishna e de seus companheiros eternos. Adimora Purna Hoila Sarvaya Bilash Sarvabhauma Hoila Mahaprasade Vishwas. Chaitanya Prabhu prosseguiu: acho que hoje todos os meus desejos foram realizados, pois vejo que Sarvabhauma Bhattacharya adquiriu fé na Mahaprasada do Senhor Jagannath. Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnavi Salpa Punya Vatam Rajan Vishwasur Narkajayati. Aditumi Nishkapate Hoila Krishna Shaya Krishna Yanje Nishkapate Toma Hoila Sadaya. Na verdade, hoje te refugiaste indubitavelmente aos pés de lótus de Krishna, e Krishna, sem reservas, tornou-se muito misericordioso para contigo. Adine Kandila Muro Adi Se Kandila Toma Dehadi Bandhana Adi Tumitina Koile Mayara Bandhana. Meu querido Bhattacharya, hoje te libertaste do cativeiro material, cativeiro este devido ao conceito corpóreo de vida. Despedaçaste os grilhões da energia ilusória. Aditumitina Koile Mayara Bandhana. Mayara Bandhana. China Koile Mayara Bandhana. Despedaçaste. China quer dizer despedaçados. Mayara Bandhana. Bandhana, os grilhões. Yesham Shayesha Bhagavan Dayadit Ananta Sarvatmanashita Pado Yajini Vyalikam Te Dustaram Atitaram Chichadeva Mayam Naisham Mamaham Itidhi Swashigallabhakshe. Mahaprabhu está em êxtase. Não, pulei um verso, desculpa. Adi Krishna Prati Yogya Hoila Tomar Mana Veda Dharma Langi Koila Prashada Bhakshana. Hoje tua mente tornou-se apta para abrigar-se aos pés de lótus de Krishna, pois, superando os princípios regulativos védicos, comeste os restos do alimento oferecido ao Senhor. Então ele acordou, não escovou dentes, não fez as abluções, simplesmente foi, se refugiou aos pés de lótus de Mahaprabhu e tomou Mahaprasada. Então por isso Mahaprabhu está dizendo, superando os princípios regulativos védicos, comeste os restos do alimento oferecido ao Senhor. Yesham Saesha Bhagavan Dayadet Anantaha Sarvatmanashita Pado Yajinir Vyalikam Te Dustaram Atitaram Chichadeva Mayam Naisham Mamahama Itidhi Swashigallabhakshe. Quando alguém se refugia sem reservas aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus,
O ilimitado e misericordioso Senhor concede-lhe sua misericórdia imotivada. Assim pode ele atravessar o intransponível oceano da ignorância. Aqueles cuja inteligência fixa-se no conceito corpóreo, pensando, eu sou este corpo, são alimento adequado para cães e chacais. A tais pessoas o Supremo não concede jamais sua misericórdia. Olha só, Prabhupada vai dar o comentário. O Senhor Supremo jamais concede sua bênção àqueles que se fixam no conceito corpóreo, como afirma claramente a Gita, Sarva Dharmam Parityaja Mamikam Sharanam Braja Ahantam Sarva Pap Moksha Ishami Masuchaha. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim, hei de libertar-te de todas as reações pecaminosas, não temas. Neste verso citado por Chaitanya Mahaprabhu, do Srimad Bhagavatam 2.7.42, explica-se o significado da declaração de Shri Krishna. Krishna concedeu sua misericórdia imotivada a Arjuna para que ele saísse imediatamente do conceito corpóreo. Isto ocorreu logo no começo do segundo capítulo da Gita, onde Krishna diz, Dehinosmin Jatha Dehe Komaram Jovanam Jaran. Então aí esse primeiro verso do Sankhya Yoga, Krishna está dando sua misericórdia para Arjuna. Neste corpo existe um proprietário e não se deve considerar que o corpo é o eu. Esta é a primeira instrução a ser assimilada por um devoto, que neste corpo mora Atma, o proprietário. E não devemos confundir o corpo com o Atma. Quem está sob a influência do conceito corpóreo é incapaz de compreender sua verdadeira identidade e ocupar-se no serviço devocional amoroso ao Senhor. A menos que atinjamos a posição transcendental, não podemos esperar a misericórdia motivada do Senhor Supremo, nem podemos atravessar o vasto oceano de ignorância material. Isto também é confirmado na Gita, Mam eva e prapadyante mayam etam tarantite. Sem render-se aos pés de lótus de Krishna, ninguém pode esperar libertar-se das garras de Maya, energia ilusória. Segundo Srimad Bhagavatam, os sannyasis mayavadis, que falsamente se julgam liberados das garras de Maya, são chamados Vimukta Maninaha. Na verdade, eles não são liberados, mas pensam que se liberaram e tornaram-se o próprio Narayana. Embora tenham aparentemente compreendido que não são o corpo material, e sim almas espirituais, não obstante, menosprezam o dever da alma espiritual, que é prestar serviço à alma suprema. Portanto, a inteligência deles permanece profana. A menos que santifiquemos nossa inteligência, não podemos utilizá-la para compreender o serviço devocional. O serviço devocional começa quando a mente, a inteligência e o ego se purificam inteiramente. Sarvopadi vinir mutam tatpara plena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktirutyate. Os sannyasis mayavadis não purificam sua inteligência, mente e ego, em consequência do que não podem ocupar-se no serviço ao Senhor, nem contar com a misericórdia motivada de Mahaprabhu. Embora se elevem a uma posição muito alta mediante a prática de rigorosas austeridades e penitências, ainda assim, painam no mundo material sem a bênção dos pés de lótus do Senhor. Às vezes, elevam-se à refulgência do Brahman, mas como suas mentes não se purificaram completamente, são obrigados a retornar à existência material. Os karmis estão sob total influência do conceito corpóreo de vida, e os gyanis, embora teoricamente compreendam que não são o corpo, também não têm informação sobre os pés de lótus do Senhor, pois enfatizam excessivamente o impersonalismo. Logo, tanto os karmis quanto os gyanis são inaptos para receberem a misericórdia do Senhor e tornarem-se devotos. Portanto, Narottam Das Thakur diz, Gyana Kanda Karma Kanda Kevala Vishirabhanda. Narottam Das Thakur. Ele prega a essência de todo o conhecimento védico e suas belíssimas canções. Então ele fala, Gyana Kanda Karma Kanda Kevala Vishirabhanda. Aqueles que adotaram os processos de Karma Kanda, atividades fruitivas, e Gyana Kanda, especulação sobre a ciência da transcendência, simplesmente comeram de panelas envenenadas. Uau. Estão condenados a permanecer na existência material vida após vida, até que se refugiem aos pés de lótus de Krishna.
Isto confirma-se na Bhagavad Gita. Bahunam Jamanam Ante Gyanavam Prapadyante Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudulabha. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que realmente tem Gyana rende-se a mim. Bahunam Jamanam, muitos nascimentos e mortes. Gyanavam Mam, aquele que tem Gyana, Gyanavam Mam Prapadyante, aquele que se rende a mim, que tem conhecimento, rende-se a mim. Vasudeva Sarvamiti, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e tudo que existe. Samahatma Sudulabha, semelhante grande alma é raríssima. Etakahi Mahaprabhu Oila Nijasthani Seihoite Bhattacharya Kandila Abhimani. Após falar a Sarvabhauma Bhattacharya dessa maneira, Chaitanya Prabhu regressou à sua residência. Daquele dia em diante, o Bhattacharya ficou livre, pois seu falso orgulho havia sido desmoronado. Que maravilha, hein? Misericórdia de Mahaprabhu. Chaitanya Charana Vinu Nahi Janeyana Bhakti Vinu Chastrerara Nakare Vyakhana. Daquele dia em diante, Sarvabhauma Bhattacharya não queria saber de mais nada além dos pés de lótus de Mahaprabhu. E daquele dia em diante só conseguia explicar as escrituras reveladas de acordo com o processo de serviço devocional. Gopinatacharya Tandra Vaishnavata Dekhiya Hari Hari Boli Nachihote Taledia. Ao ver que Sarvabhauma Bhattacharya se fixara firmemente no culto do Vaishnavismo, Gopinatacharya, seu cunhado, começou a dançar, batendo palmas e cantando Hari Hari Hari. Aradina Bhattacharya Oila Darashani Jagannatha Nabeki Oila Prabhustani. No dia seguinte, o Bhattacharya foi visitar o templo do Senhor Jagannatha, mas, antes de chegar ao templo, foi ver Mahaprabhu. Primeiro Gurudev, depois Krishna. Dandavat Kori Korna Baho Vidastuti Danya Kori Kori Nija Purva Durmati. Ao encontrar o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o Bhattacharya prostrou-se estirado para prestar-lhe respeitos. Após oferecer-lhe diversas orações com grande humildade, passou a falar de sua má disposição anterior. Purva Durmati, Purva anterior, Durmati, não Sumati. Sumati é a disposição mental positiva, favorável, e Durmati é a disposição mental como Duryodhana, Duryodhana. Yudhishthira Maharaj o chamava de Suryodhana, porque Yudhishthira Maharaj era um Vaishnava de coração muito derretido, e ele não consegue ver o defeito de ninguém. E por isso, quando ele via Duryodhana, que, como Srila Gurudeva explica, ele é uma manifestação de um Amsha, é uma porção da personalidade de Kali. Então ele via Duryodhana e o chamava de Suryodhana. Bhakti Sadhana Shesta Shunite Hoilamana Prabhu Upadesha Koila Nama Sankirtana. Então o Bhattacharya perguntou a Chaitanya Mahaprabhu qual é o item mais importante na execução do serviço devocional. Agora, como um verdadeiro Shishya, um verdadeiro discípulo, Bhattacharya vai fazer o que todo discípulo deve fazer. Deve se aproximar do seu Gurudeva e estimulá-lo humildemente a dar Harikatha. O Senhor replicou que o item mais importante era cantar o santo nome do Senhor. Prabhupada diz: há 9 itens a serem executados em serviço devocional. Eles são enumerados no seguinte verso do Srimad Bhagavatam: Shavanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Achanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Ouvir as glórias do Senhor, cantar, lembrar-se, servir aos pés de lótus do Senhor, fazer adoração no templo, oferecer orações, tornar-se servo do Senhor, tornar-se amigo do Senhor e Sarvatma Nivedana, entregar-se plenamente aos pés de lótus do Senhor. Estes são os 9 processos devocionais. O Néctar da Devoção expande-os em 64 itens. Quando Sarvabhauma Bhattacharya perguntou ao Senhor qual era o item mais importante, Shri Chaitanya Mahaprabhu imediatamente respondeu que o item mais importante é cantar os nomes do Senhor: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então ele citou o seguinte verso do Brihad Naradiya Purana, do 38º capítulo, verso 126, para corroborar a sua afirmação. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Gatiranyatha. Nesta era de desavenças e hipocrisia, o único meio de libertação é o cantar dos santos nomes do Senhor. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Prabhupada diz, por serem caídas, as pessoas desta era podem simplesmente cantar o Mahamantra Hare Krishna. Dessa maneira, poderão desvencilhar-se do conceito corpóreo de vida e tornar-se elegíveis para ocupar-se em serviço devocional ao Senhor. Sem estar purificado de toda contaminação, ninguém pode ocupar-se em serviço devocional ao Senhor. Confirma-se isto na Gita. Yesham tuantagatam papam jananam punya karmanam te duanda moha nirmukta bhajanti mam dridavrata. Pessoas que agiram piedosamente em vidas anteriores e nesta vida, cujas ações pecaminosas estão erradicadas por completo e que estão livres da dualidade da ilusão, ocupam-se em meu serviço com determinação. Dridavrata. Mas elas agiram piedosamente em vidas anteriores, especialmente fizeram Bhakti Mukutsukriti, a piedade verdadeira, a piedade transcendente, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, servia Guru, Vaishnavas, Thakuraji, Santo Nome e assim por diante. Servia a todos esses objetos transcendentes. Ouvir a respeito de Krishna. Então quem ouve Harinam, por que Harinama Sankirtan? Naga Sankirtan, por que Naga Sankirtan é a estratégia suprema de Mahaprabhu? Param Vidayate Shri Krishna Sankirtanam Chetodarpanamarjanam Bhava Mahadavagni Nivarpanam Shayakaravastandika Vitaranam Vidyavadhu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Patipadam Punamita Swadanam Sarvatma Snapanam Shri Krishna Sankirtanam. Então Mahaprabhu está explicando esse processo de Naga Sankirtan. Por que ele fala de Sankirtan, não apenas de Kirtan? Porque ele é Vadanya Avatar, Mahavadanya Avatar. Ele quer dar misericórdia para todas as almas condicionadas que estão no mundo material e que, passeando pelas ruas das cidades de todo o planeta, de repente elas ouvem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Às vezes as pessoas ficam surpresas de ver rapazes e moças adotarem tão seriamente o movimento para a consciência de Krishna, abandonando atividades pecaminosas, sexo ilícito, consumo de carne, intoxicação e jogo de azar, e seguindo estritamente os preceitos os preceitos dados pelo mestre espiritual, eles se purificam de toda contaminação. Portanto, podem ocupar-se plenamente em serviço devocional ao Senhor. Nesta era de Kali, Hare Kirtan é muitíssimo importante. Declara-se em seguintes versos do Srimad Bhagavatam a importância de cantar o santo nome do Senhor. Kale dosha niderajan asti hyeko mahanguna kirtanadeva krishna sya mukta sangha param vrajet kriteya dhyayato vishnum tretayam yajato makhai dvapare paricharyayam kalotad hari kirtanat. Então são dois versos seguidos do 12º canto do Srimad Bhagavatam. O fator mais importante nesta era de Kali
dizem os versos, que é um oceano de imperfeições, Kale Dosha Nidhe, Dosha imperfeição, Nidhe, oceano. O fator mais importante nesta área de Kali, que é um oceano de imperfeições, é que todos podem livrar-se de toda a contaminação e candidatar-se a ingressar no reino de Deus pelo simples fato de cantarem o mantra Hare Krishna. A autorrealização alcançada no milênio de Satya por meio da meditação, no milênio de Treta por meio da realização de diferentes sacrifícios e no milênio de Dwapara por meio da adoração ao Senhor Krishna, pode-se alcançá-la na era de Kali pelo simples processo de cantar os santos nomes Hare Krishna. Eshlokera Ata Shunaila Koria Vistara Shuni Bhattacharya Mani Hoila Chamatkara. Shri Chaitanya Mahaprabhu explicou muito elaboradamente o verso Hare Nama do Brihadaranyaka Purana e Sarvabhauma Bhattacharya encheu-se de admiração ao ouvir sua explicação. Gopinatacharya bole Ami Purve Jekohila Shuna Bhattacharya Tomara Sei Tahoila. Gopinatacharya lembrou a Sarvabhauma Bhattacharya: meu querido Bhattacharya, o que eu te havia predito aconteceu agora? Prabhupada, anteriormente, Gopinatacharya informara Sarvabhauma Bhattacharya que quando o Senhor o abençoasse, ele entenderia plenamente o processo transcendental de serviço devocional. Agora esta predição se cumpria. O Bhattacharya convertera-se 100% ao culto do Vaishnavismo e estava seguindo os princípios espontaneamente, sem ser pressionado. Portanto, Bhagavad Gita diz: Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Gita: simplesmente prestando um pouco de serviço devocional, pode-se escapar do maior perigo. Esse é aquele verso Neha Bikrama Nasosti, não é? Esse é um verso muito importante. 2:40. Deixa eu ver se é esse mesmo. Um verso importantíssimo. Verso 2:40. Isso mesmo. Neha Bikrama Nasosti Pratyavayo Navidyate Swalpamapya Syadharmasya Trayate Mahato Bhayat. Neste esforço, não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Então aqui, pode se escapar do maior perigo. Sarvabhauma Bhattacharya estivera correndo o maior perigo, pois aderir à filosofia Mayavada. De alguma forma, ele entrou em contato com o Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu e tornou-se um devoto perfeito. Dessa maneira, salvou-se do grande abismo do impersonalismo. Um abismo, um poço sem fundo, né? O maior perigo. Bhattacharya Kohitam de Kori Namaskar Toma Sambandhi Prabhu Kripa Koilamor. Prestando suas reverências a Gopinatacharya, o Bhattacharya disse: como estou relacionado contigo e como és um devoto, por tua misericórdia o Senhor mostrou-me sua misericórdia. Olha só. Então agora, Sarvabhauma Bhattacharya lhe reconhece humildemente como apenas pela misericórdia de Gopinatacharya, seu cunhado, foi que ele obteve a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Porque quando Gopinatacharya sentiu compaixão do seu cunhado, naquele momento Mahaprabhu no seu coração, Mahaprabhu está eternamente no coração dos seus bhaktas, ele se dirigiu instantaneamente, ele aparece na vida de Sarvabhauma Bhattacharya. Então este é um milagre. Como uma vez um repórter perguntou se a Prabhupada assim: muitos indianos, muitos swamis indianos, muitos yogis vêm ao ocidente e fazem milagres, ou a gente vai até eles na Índia, eles ficam fazendo milagres. Qual é o seu milagre? Aí Srila Prabhupada falou assim: esses meninos e essas meninas. Ele mostrou os seus discípulos e suas discípulas. Ele falou assim que todos eles estavam no caminho, estavam perdidos no caminho de samsara, da existência material. Mas
eles obtiveram a misericórdia de Krishna. E agora estão aí, Sari, Doti, cabeça raspada, Shika, cantando, usando sua Javamala para cantar Hare Krishna, seguindo um processo de elevação espiritual. E se você olha para eles, você vê, se você vê um retrato deles antes e os vê agora, você vê a diferença. O brilho que emana do rosto deles, do olhar deles. Este é o milagre. Poderes místicos, qualquer pessoa que faça determinadas práticas pode alcançar, né? Os oito siddhis. Qualquer pessoa, assim, é uma força de expressão, né? É difícil alcançar, mas é uma conquista mundana, né? Os siddhis. Agora, alcançar Swarupa Siddhi, aí que é complicado, né? Esses siddhis mundanos, você praticando pelo seu próprio esforço e fazendo seus processos, suas práticas de yoga e tudo mais, você alcança. Mas Swarupa Siddhi, a perfeição de descobrir a sua própria forma espiritual, a sua própria identidade espiritual, apenas pela misericórdia de um Vaishnava. Como o Prabhupada estava humildemente falando deste milagre dos discípulos, este milagre dos discípulos é fruto da misericórdia motivada do próprio Srila Prabhupada. Sripad, Tumi Mahabhagavatami. Oi, Prabhuji, Dandavat Pranam. E Gopinath Acharya agiu nesse caso assim como um Vartma Pradasharka Guru? Perfeitamente. Perfeita observação. Vatma Pradasharka Guru. Ele é aquele que traz o Shishya, o candidato a essa misericórdia infinita de Mahaprabhu, aos pés de lótus de Gurudeva. Né? Tumi Mahabhagavadayami Tarka Ande Prabhu Kripa Koila Mori Tomara Sambande. Aí, Sarvabhauma Bhattacharya, és um devoto de primeira classe, ao passo que eu estou na escuridão dos argumentos lógicos. Devido à tua relação com o Senhor, este concedeu-me sua bênção. Vinaya Shuni Tuste Prabhu Koila Alingana Kohila Yanya Karaha Ishwara Darashana. Shri Chaitanya Prabhu ficou muito satisfeito com esta humilde declaração. Após abraçar o Bhattacharya, ele disse: agora, vai ver o Senhor Jagannatha no templo? Gurudev. Né? Mahaprabhu dando o exemplo perfeito de Gurudev. O discípulo vem, presta reverências, agrada o seu Gurudev, traz presentes, Lakshmi, e Gurudeva, humilde, aceita, oferece aos pés de Krishna, e especialmente oferece o discípulo aos pés de Krishna, incentivando o discípulo, como é que é? Shivigraharadhana nityanana Shingaratan manjira manjana Jatasya bhatam chani unjatopi Vande guroshi charanara. Então ele está adorando Thakuraji, ele está cantando o santo nome, está fazendo sadhana, Gurudeva, e ele ao mesmo tempo faz com que os bhaktas, seus discípulos façam a mesma coisa. Assim ele está conduzindo o discípulo gradativamente, à medida que o discípulo vai fazendo o seu esforço, vai se purificando, vai conduzindo o discípulo gradativamente aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Jagadananda Damodara Dui Sangelaya Gauriola Bhattacharya Jagannatha Dekhiya. Após visitar o templo do Senhor Jagannatha, Sarvabhauma Bhattacharya regressou a casa com Jagadananda e Damodara Pandit. Os dois Panditas, Jagadananda Pandit e Damodara Pandit. Utama Prasad Bahuta Anila Nidya Viprahate Dui Jana Sange Dila. O Bhattacharya trouxe grandes quantidades dos restos do excelente alimento abençoado pelo Senhor Jagannath. Ele deu toda essa prachada a seu próprio servo Brahmana, bem como a Jagadananda e a Damodara. Nijakrita do Shloka Likhiya Talipate Prabhuke Diva Boli Dila Jagannatha Bhati. Então Sarvabhauma Bhattacharya compôs 2 versos na folha de uma palmeira.
dando a folha de palmeira a Jagadananda Prabhu, solicitou-lhe que a entregasse a Shri Chaitanya Mahaprabhu. Olha só a mudança, the change of heart, como se fala em inglês, né? A mudança no coração do Bhattacharya. Ele compõe versos para Mahaprabhu. Aqui. Peraí. Ele compõe esses versos para Mahaprabhu, mas ele não os entrega pessoalmente. Ele pede para que Jagadananda Prabhu o faça. Prabhustani Ola Dunhe Prashada Patrilanya Mukunda Datapati Nilatara Ratepaya. Em seguida, Jagadananda e Damodara regressaram a Shri Chaitanya Mahaprabhu, trazendo-lhe tanto a prashada quanto a folha de palmeira na qual haviam sido compostos os versos. Porém, Mukunda Datta tomou a folha de palmeira das mãos de Jagadananda antes que este pudesse entregá-la a Shri Chaitanya Mahaprabhu. Olha a intervenção de Mukunda Datta. Então o que Mukunda Datta fez? Dushloka Bahira Brite Likia Rokila Tabe Jagadananda Patri Prabhuke Lonya Dila. Então Mukunda Datta copiou os 2 versos na parede externa do quarto. Depois disso, Jagadananda pegou a folha de palmeira de Mukunda Datta e aí sim entregou-a ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu Shloka Paripatra Tindyap Helila Vitya Deki Bhakta Saba Shloka Kanter Koila. Assim que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu leu os 2 versos, imediatamente rasgou a folha de palmeira. Agora dá para entender porque Mukunda Datta copiou. Contudo, todos os devotos leram esses versos na parede externa, guardando-os em seus corações. Os versos diziam o seguinte: olha só, Mahaprabhu, a humildade de Mahaprabhu, não? Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga Shikshartam Eka Purusha Puranaha Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari Kripam Buddhi Yastam Aham Prapadye. Um dos versos mais importantes em glorificação a Mahaprabhu, que eu me refugiei na Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, que desceu sob a forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu para ensinar-nos o conhecimento verdadeiro, o seu serviço devocional e o desapego de tudo que não promova a consciência de Krishna. Ele desceu porque é um oceano de misericórdia transcendental, que eu me rendo a seus pés de lótus. Então é importante até decorar, né? Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga. Vairagya Vidya, renúncia e conhecimento. Nidya Bhakti Yoga. Shikshartam Eka Purusha Purana. Essa é a instrução de Mahaprabhu. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari. Sharira, ele é Krishna que agora está nesse Shida Sharira, nesse corpo transcendental, perfeito, maravilhoso, divino, tudo de bom. Mahaprabhu. Kripam Buddhi Yastam Aham Prapadye. Ele é um oceano de Kripa e por isso eu me rendo a ele, Prapadye. Então, esses 2 versos estão incluídos no Chaitanya Chandrodaya Nataka de Shikavi Karnapura. Então, os Gaurabhatas, eles são como abelhas. Mukunda Datta, como uma abelha muito exímia na prática de colher o mel transcendental, ele puxa a folha de bananeira ou de palmeira. Ele puxa a folha de palmeira da mão de Jagadananda Pandit. E ele escreve na parede para que todos os bhaktas tenham um darshan desta revelação, que, na verdade, é a manifestação do próprio Mahaprabhu no coração de Sarvabhauma Bhattacharya. Kalam Nashtam Bhakti Yogam Nijam Yaha Padushkatum Krishna Chaitanya Nama Avir Bhutas Tasya Padara Vinde Gadam Liyatam Chita Bringaha. É o segundo verso. Que minha consciência, a qual é como uma abelha, se refugia aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que acaba de aparecer como Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu para ensinar um antigo sistema de serviço devocional prestado a ele mesmo. Esse sistema estivera quase perdido devido à influência do tempo. Terrível esse fator tempo. Não é como Gurudeva? Um
Maharaj pergunta a Gurudeva qual é o obstáculo. Qual é o obstáculo sempre, Gurudeva? Mahaprabhu está dando sua misericórdia imotivadamente, irrestritamente. Mas qual é o obstáculo para se estabelecer a missão de Mahaprabhu? E Gurudeva olha para ele assim: o tempo é o grande obstáculo. E você dá ensinamento daquele passatempo de Advaita Acharya, está orando para que Krishna apareça sob uma forma, porque só ele pessoalmente para resolver a situação de Kali Yuga, e ele adora a Krishna com água da Ganga e Tulasi Patra, folha de Tulasi. E a oração dele é tão fervorosa que todo o sistema, todo o universo treme. Até Narayana, na verdade, assentado lá no seu Simhasana, belíssimo Simhasana, Narayana, lá sendo massageado por Lakshmi Devi fica espantado o que está acontecendo, e vai conta, está tudo tremendo. Né? E aí, Mahaprabhu, ele aparece antes do tempo pelo poder da oração dele mesmo como Advaita Acharya, que é Sadashiva Mahavishnu. E aí ele dribla o tempo por sua misericórdia infinita. Mahavadanya, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gura Tushena Maha. Ele está varrendo, está driblando a influência do tempo. Né? Então, como é que a gente aplica isso à nossa vida pessoal? Se o tempo é o grande obstáculo, a gente deve entender que serviço devocional é aqui e agora. Serviço devocional não existe no futuro. Serviço devocional não existe no passado, não existe no futuro. Serviço devocional é eterno, por isso ele é praticado aqui e agora. Então, se eu sou uma alma condicionada que tenho a consciência plugada, agrilhoada no passado e no futuro, eu preciso me disciplinar a fazer seva agora, cantar Hare Krishna agora, porque amanhã tarde demais, né? Não, porque primeiro eu vou criar meus filhos, primeiro eu vou ganhar uma grana preta, aí vou construir um templo enorme para Krishna. Quanto tempo vai demorar? Não sei, talvez uns 10, 15 anos. Não é isso, isso não é bhakti. Né? Pode-se dizer isso é Mishra Bhakti, né? Mas se a gente quer alcançar o reino onde Mahaprabhu está eternamente fazendo o Harinama Sankirtan, Shwetadev, Navadviptam, a gente precisa se disciplinar e convocar a nossa querida e velha mente a servir a Gurudeva agora, né? Servir a Gurudeva agora. Então Prabhupada diz no comentário a esses dois versos, né, lindíssimos, que foram escritos na parede do lugar santo onde Mahaprabhu estava, no templo de Mahaprabhu, né, Gaura Mandira, que onde Mahaprabhu está, ali é o Mandira, Hridaya Mandira. Então, Yada, Prabhupada diz que Krishna afirma na Gita, Yada Hridharmasya, e ficou faltando o Ri, Yada Hridharmasya, Glani Bhavati Bharata. Abhyutanam Dharmasya, Tadatmanam Sijamyaham. Sempre onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de religião, nesse momento eu próprio desço. Tem um erro crasso aqui. Ascensão é com S, não é? Porque vem de ascender, e aqui está com C cedilha. Olha que terrível, terrível erro, né? Ascensão, isso mesmo, ascensão é com S. Mas enfim,
O aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu foi nas mesmas circunstâncias. Shri Chaitanya Mahaprabhu apareceu neste mundo como uma encarnação de Krishna disfarçada, mas no Srimad Bhagavatam, no Mahabharata e em outras escrituras védicas, confirma-se o seu aparecimento. Ele apareceu para ensinar as almas caídas neste mundo material, pois nesta era de Kali, quase todos estão apegados a atividades fruitivas e ritualísticas e à especulação mental. Consequentemente, há uma grande necessidade de reviver o sistema do serviço devocional. O próprio Senhor desceu pessoalmente disfarçado como devoto, de modo que a população caída pudesse aproveitar-se de seu exemplo. Na conclusão da Gita, Krishna aconselha plena rendição a ele, prometendo toda a proteção a seu devoto. Infelizmente, as pessoas são tão caídas que não podem aceitar as instruções do Senhor Krishna. Portanto, Krishna, Kurukshetra, ele dá essa instrução, Sarva Dhamma Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. Mas as pessoas, apesar de Krishna ter estado aqui pessoalmente, de ter andado com seus pés de lótus por tantas regiões do planeta, apesar disso, as pessoas são tão caídas. Onde está aqui? São tão caídas que não podem aceitar as instruções de Krishna. Portanto, o próprio Krishna regressou com a mesma missão, mas executou-a de maneira diferente. Ao vir como o Senhor Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, mandou que nos rendêssemos a Ele. Mas ao vir como o Senhor Shri Chaitanya Prabhu, ensinou-nos a como nos rendermos a Krishna. Aqui como está grifado. Então Krishna fala, você se renda a mim. Ó Arjuna, Sarva Dhamma Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. Você, Arjuna, você que está lendo, você que está ouvindo, você que está pensando nisso, renda-se a mim, Krishna está dizendo. Mas Mahaprabhu, ele é Krishna que vem ensinar como você vai se render a Krishna. Por isso, ele é louvado pelos Goswamis. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. O Senhor Shri Krishna é sem dúvida a personalidade de Deus, mas ele não é tão magnânimo quanto Shri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Krishna simplesmente mandou que nos tornássemos seus devotos. Manmanabhava Madbhakto. Shri Chaitanya Prabhu, porém, realmente ensinou o processo de consciência de Krishna. Se alguém quiser tornar-se devoto de Krishna, deverá, em primeiro lugar, atenção, refugiar-se aos pés de lótus de Shri Chaitanya Prabhu, seguindo os passos de Sarvabhauma Bhattacharya e outros grandes devotos. Então a gente lê todo dia de manhã, a gente lê pela misericórdia de Guru e Gauranga. Alguma coisa acontece pela misericórdia de Guru e Gauranga para a gente estar lendo, a gente está tendo essa oportunidade de ler a Lila de Mahaprabhu. Então a gente observa a Lila de Mahaprabhu, por que Chaitanya Charitamrita está no nível de estudo de pós-graduação, de doutorado, de pós-doutorado. Porque primeiro você ouve Gita, você estuda Gita, que é a fundação, o alicerce do Palácio de Bhakti. Depois você entra no Palácio de Bhakti e você vê um monte de reis e sábios e sadhus desfilando nas páginas dos 12 cantos do Bhagavatam, falando sobre Bhakti, glorificando Krishna, glorificando diferentes avatares, Krishna avatares, Vishnu avatares. Mas quando você chega no Shri Chaitanya Charitamrita, cada página, cada palavra, cada sílaba é a consciência de Krishna na prática, ensinada por aquele que é a personificação do Shuddha Bhakta, Gauranga Mahaprabhu. E os seus companheiros eternos, como Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinathacharya, Jagadananda Pandit, Mukunda Datta. Ei do Shloka, Bhakta Kante Ratnahara, Sarvabhauma Rakiti Koshe Dhaka Vadyakara. Então vejam bem, se Mukunda Datta não tivesse tido aquela atitude, Mahaprabhu teria lido e ele teria rasgado sim a folha, e se não fosse pela misericórdia de um Gaura Bhakta, a gente não saberia desse verso. Esses dois versos compostos por Sarvabhauma Bhattacharya sempre proclamarão seu nome e fama, o nome de Sarvabhauma Bhattacharya, tão alto quanto um tambor estrondoso, drum, 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 pois eles tornaram-se colares de pérola
e em volta do pescoço de todos os devotos. Sarvabhauma Hoila Prabhu Bhakta Ekatan Mahaprabhu Seva Bina Nahi Janiyan. Na verdade, Sarvabhauma Bhattacharya tornou-se um devoto imaculado do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele não conhecia nada senão o serviço ao Senhor. Nada, na dica de nada. Shri Krishna Chaitanya Shati Sutta Guna Dhamma Eijana Eijapa Loya Einama Eidhyana Eijapa. Meditação, o cantar, a meditação e o cantar. Bhattacharya sempre cantava o santo nome de Shri Krishna Chaitanya, o filho de Mãe Shati e o reservatório de todas as boas qualidades. Guna Dhamma, a morada, o reservatório de todas as boas qualidades. Na verdade, cantar os santos nomes passou a ser a sua meditação. Olha só que lindíssimo. Cantar os santos nomes passou a ser a sua meditação. Outra instrução muito importante agora dada por Gaura Bhakta, Nitai Bhakta, Krishnadas Kaviraj Goswami, né? Que se você recebe a misericórdia de Mahaprabhu, cantar os santos nomes passa a ser a sua meditação. Você canta, e quando você para de cantar, você está meditando no santo nome. Olha, parei de cantar, e agora? Que horas que eu vou cantar? Nama, Nama, Nama Prabhu, Hari, 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 né? Quando Kabe Habe Bolose de Nama, né? Essa é a atitude de um Shuddha Bhakta. Quando será que eu vou cantar? Quando será que eu cantando, ao cantar os santos nomes, todos os sintomas desses se manifestarão no meu corpo? Quando eu sentirei gosto? Então, meditar no santo nome. Isso significa meditar no santo nome, né? Cantar a canção, meditar na canção de Bhaktivinoda Thakur sobre o santo nome. Tem várias canções sobre o santo nome. Esta meditação é o que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está revelando para a gente. Ekadina Sarvabhauma Prabhu Age Oila Namaskara Kori Shloka Padite Lagila. E aí Sarvabhauma Bhattacharya não desiste, porque certo dia Sarvabhauma Bhattacharya veio ter com Mahaprabhu e prestando-lhe reverências começou a recitar um verso. Esse agora não era dele. Bhagavatira Brahmastave Ras Shloka Padila Shloka Sheshaduyak Sharapata Piraila. Ele começou a citar uma das orações oferecidas pelo Senhor Brahma no Srimad Bhagavatam, porém mudou 2 sílabas ao final do verso. Tem aquele verso famoso, né, que Gurudeva diz que a gente deve conhecer, deve decorar. Tate no kampam susamik mano bunjana ivatma kritam vipakam vidvagva pubir vidadham namaste diveta yo bhakti pade sadayada. Então ele, em vez de falar mukti pade na última linha, diveta yo mukti pade sadayabhag, ele falou diveta yo bhakti pade sadayabhag. Aí a tradução do verso, aí Mahaprabhu vai chamar a sua atenção. Por que ele mudou? É Srimad Bhagavatam, palavras de Brahmaji. Mas por que ele vai e muda uma palavra no verso? Então o verso traduzido é: aquele que busca tua compaixão e assim tolera toda espécie de condições adversas devidas ao karma de seus atos passados, que se ocupa sempre em teu serviço devocional com mente, palavras e corpo, e que sempre te presta reverências, é com certeza um candidato genuíno a tornar-se teu devoto imaculado. A primeira linha é Tate no Kampam Susamiksha Mano, verso 8º, capítulo 14º do 10º canto, quando Brahma se arrepende e oferece orações a Krishna. Então aquele que busca a tua compaixão e assim tolera, nessa busca da compaixão, ele tolera toda espécie de condições adversas devidas ao karma de seus atos passados, que se ocupa sempre em teu serviço devocional com mente, palavras e corpo, e que sempre te presta reverências, é com certeza um candidato genuíno a tornar-se teu devoto imaculado.
Tate no Kampam Susamiksamano. Peraí. Opa. Só um minutinho. Tate no Kampam Susamiksamano. É 10, 14, 8, ok? Então, aí continua, Prabhupada diz: ao ler esse verso do Srimad Bhagavatam 10, 14 e 8, Sarvabhauma Bhattacharya mudou a forma original de Muktipadi para Bhaktipadi. Mukti significa liberação e imersão na refulgência do Brahman impessoal. Bhakti significa prestar transcendental serviço à suprema personalidade de Deus. Por ter desenvolvido o serviço devocional puro, o Bhattacharya não gostava da palavra, da expressão Muktipadi, que se refere ao aspecto Brahman impessoal do Senhor. No entanto, ele não estava autorizado a mudar nenhuma palavra do Srimad Bhagavatam, como explicará Sri Chaitanya Mahaprabhu. Embora em seu êxtase devocional o Bhattacharya tivesse mudado uma palavra, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu não aprovou isso. Prabhukahi Muktipade Iha Pata Hoya Bhaktipade Kenepada Kitamara Shaya. Mahaprabhu imediatamente chamou-lhe a atenção. Neste verso, a palavra é Muktipade, mas tu a mudaste para Bhaktipade. Qual é a tua intenção? Bhattacharya corre Bhakti Samanahi Muktipala Bhagavad Bhakti Vimukera Hoya Danda Kevala. Sarvabhauma Bhattacharya replicou: o despertar de amor puro por Deus, que é o resultado do serviço devocional, supera de longe o libertar-se do cativeiro material. Para aqueles que são adversos ao serviço devocional, fundir-se na refulgência do Brahman é uma espécie de punição. Então, ele está dando um argumento muito louvável, mas Mahaprabhu vai... Mahaprabhu ainda não vai, ele vai ouvir primeiro o argumento do Bhattacharya, que vai se estender muito além do nosso tempo. Então nós vamos fazer o seguinte, para a gente não perder este fio da meada, de maneira que vocês venham amanhã novamente para o Hridaya Mandira. Brincadeira. Para a gente fazer as coisas de uma forma mais coerente, né? Vamos deixar para ler todos os argumentos muito interessantes do Bhattacharya, com comentários muito lindos de Srila Prabhupada também. E depois, quando nós chegarmos, nós estamos parando no verso 263. E quando chegarmos no verso 271, aí Mahaprabhu vai dar a sua refutação. Muito lindo, né? Muito lindo este capítulo 6 do Sri Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol,
Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol, Nitai Go Premanandi, Gurudev Patita Pavan Ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavan Ki Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Puranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai, Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebha Namo Namaha Dandavat Pranam Jai Shri Radhe.